Boa noite, sou Moisés Gomes, diretor técnico do Grupo Controller. Estamos aqui no Instagram do Grupo Controller fazer uma live com o nosso amigo e parceiro, Caú, sócio da Start Investimento, sobre alternativas de investimento e financiamento nesse momento de crise da pandemia Covid de 2019. Vamos aqui trocar ideias, falar um pouco de mercado, algumas alternativas, algumas situações, né, que as empresas e as pessoas físicas, né, podem, nesse momento, né, situações que podem ser utilizadas. Então a gente vai bater um bate-papo aqui para te trocar ideias. O Caio aqui vai entrar na live também para a gente começar a conversar. Aqui. Opa, meu amigo, tudo bom? Opa, tudo bom? Boa noite. Ajustar aqui o volume aqui, o menu. Certo. Também está ajustando aqui o meu. Como é que você está? Tudo bem? Tudo ótimo, meu amigo. Beleza. Só me organizar aqui o menu. No home office aí? Home office, né? Né? Pois é, eu estava aqui. Nessa hora é a vantagem, que a gente consegue trabalhar em home office 100%, né? Pois é, vai trabalhar mais, né? É assim mesmo, rende mais, né? Eu estava conversando isso hoje com um amigo meu, né? Eu dizendo, cara, eu estou trabalhando muito mais em home office do que eu trabalhava no escritório. Pois é. Então, cara, eu estava fazendo aqui uma abertura, dizendo aqui que você ia participar aqui da nossa live, dizendo que você é sócio nosso parceiro, cliente, Start, né? Aí eu pedi para você se apresentar um pouquinho o seu currículo, a sua experiência aí para todos que estão assistindo no mercado financeiro. Tá ótimo. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite seu, meu amigo Moisés, da Controller, da gente estar aqui hoje podendo compartilhar um pouco de conhecimento, tá bom? Então, eu me chamo Henrique Caú, todo mundo me conhece por Caú, meu sobrenome. Eu já atuo em gestão de pessoas e negócios há 26 anos, sendo os últimos 14 anos no mercado financeiro, né? Eu venho de duas das maiores instituições financeiras do país, né? Eu fui gerente geral, gerente de plataforma no Itaú, e depois fui para o Santander. Então foram quase 10 anos no Itaú, 4 anos no Santander, e eu recebi o convite para me tornar sócio da Start, né? Que é um escritório da XP Investimentos aqui no Ceará. O objetivo da minha vinda para a Start foi estruturar o braço PJ, o braço empresas da Start. Porque a XP, todo mundo já conhece, é uma empresa com 19 anos de fundação, com ações negociadas na Bolsa de Nova York, na Nasdaq, né? Hoje, recentemente, tem uma matéria até do Estadão, em valor de mercado, hoje a XP é maior que o Banco do Brasil, maior que o Santander, enfim, uma empresa muito grande. Ela era muito voltada à pessoa física e ela resolveu fazer uma estrutura mesmo pensada para pessoas jurídicas. Trouxe grandes profissionais do mercado e pediu que nós, os escritórios do Brasil inteiro, fizéssemos a mesma coisa, estruturássemos esse braço pessoa jurídica. E aí foi por isso que eu vim e hoje eu estou à frente desse braço PJ da Start aqui em Fortaleza. E o que é que você está observando nesse momento de crise tão complicado, né? Que a gente, acho que mais do que nunca, né? Agora a empresa tem que buscar preservar o seu caixa, que já era uma necessidade de sempre das empresas, né? Trabalhar bem a gestão financeira, os processos. Claro que rentabilidade, toda empresa precisa, resultado, mas o gerenciamento de caixa é essencial, né? E nesse momento, imagino você que está no mercado, as empresas entrando em contato com você, o que é que você está observando aí dos seus parceiros, seus clientes, tá? Como é que está? Primeiro fazer um breve apanhado do mercado, um apanhado muito atual, tá? A gente tem reuniões com a economista-chefe da XP, que é a Raquel Sá, toda semana, voltada para a pessoa jurídica, tá? E aí, enfim, vivemos um cenário de pandemia mundial, tá? Ok? Que impactaram os mercados do mundo inteiro, né? Eu vi recentemente a apresentação do Warren Buffett, né?
a reunião do Berkshire Hathaway, que é o fundo dele, e ele falando que nem o melhor analista do mundo seria capaz de prever essa crise que se abateu no mundo inteiro. Porque ela veio para todos os mercados e os países começaram a tomar suas atitudes, né? E a gente já está vendo algumas economias já retomando, né? A gente vê a China já retomando alguma coisa, a gente vê na Europa, a Alemanha também já retomando alguma coisa, até a própria Espanha e a Itália, que foram muito afetadas, também já começam devagarzinho a retomar a sua economia, mas ainda assim vivemos um momento muito, muito sério, muito complicado. Trazendo aqui para o Brasil, a gente costuma dizer que a gente vive uma realidade única, né? Isso. Porque além da questão da pandemia, além de toda a questão econômica advinda da pandemia, e também, obviamente, a questão humanitária, a questão de saúde, todas as questões envolvendo a pandemia, a gente também vive a questão política, né? Então, eu acho que o Brasil é um dos poucos países no mundo que, nesse momento, está passando por um período de instabilidade política, né? E eu não estou aqui para defender ninguém, nem ser longe disso. É apenas para trazer que isso também é um fator que vai impactar no mercado brasileiro, é óbvio, né? O investidor estrangeiro, o próprio empresário brasileiro, o próprio investidor brasileiro está olhando para isso, né? Ele está olhando para todas esse momento de certeza. Então, no momento que era para ter um alinhamento governamental, vamos dizer assim, de políticas federais, municipais, estaduais, infelizmente a gente vive um momento aí de desalinhamento, e isso também afeta como um todo, né? Olhando um panorama bem aberto, né? Se a gente olhar, por exemplo, se a gente olhar aqui a parte de inflação, por exemplo, IPCA, tá? Então, a inflação para esse ano, a previsão está cada vez mais se afastando da meta. Ou seja, está cada vez menor. Então, a previsão dessa semana agora, né, as últimas análises, a previsão de uma inflação de 1,59, tá? E aí você pode estar me dizendo assim, pô, Caio, não é bom não tem inflação, né? E aí o meu sócio lá na Start, o Raul, o Gustavo também fala muito isso, né? Que a melhor comparação para a inflação é suor. Inflação é igual suor. Suor é bom, né? Não sei, talvez não, mas é necessário, é preciso, né? O meu corpo precisa suar para que ele viva bem. Então, do mesmo jeito, a economia precisa de inflação, né? Principalmente a nossa economia, para a gente medir a atividade comercial. Então, na hora que a gente vive, o Brasil, ele está, vamos dizer assim, estava 1, 2 passos, 3 passos atrás da economia, das grandes economias mundiais. Tá? Então, a gente estava caminhando ali para chegar numa ordem econômica melhor. E aí veio a pandemia, para atrapalhar tudo da vida da gente. Isso. Então, a gente precisava, sim, de ter um pouco de inflação, ou seja, ter uma atividade econômica melhor. E, infelizmente, não está tendo. Tá? Previsão do PIB para esse ano, por exemplo, é de menos 5%. Tá? Previsão atualizada é de menos 5%. Se a gente for olhar a taxa de câmbio, por exemplo, o dólar, a previsão é manter-se em 5,28 esse ano, e em 2021 recuar para 5. Então, a gente não está falando de nenhuma grande oscilação do dólar para mais ou para menos, não. Vai continuar num patamar alto. E aí vem um ponto muito importante, eu acho que é o indicador mais importante para a gente falar, que é a taxa Selic. Tá? A gente já vinha de várias reduções, o que é bom para a economia, mas antes da pandemia havia meio que um consenso que não haveriam novos cortes, que ela ia se manter ali entre 3,5 e 4 até o ano que vem, alguma coisa desse tipo. E aí veio a pandemia, já está em 3, e a previsão em 3,5, né? E a previsão em 3, desculpa. E a previsão é 2,25. Ou seja, já há um consenso para 2,50 e já tem analista falando em 2,25 para esse ano e 3,5 para o ano que vem.
Então, a gente está falando de um cenário de taxa de juros baixíssimo, que às vezes, por um lado, é muito bom, né? E por outro lado, pode ser muito ruim. Então, para você rentabilizar o seu fluxo de caixa, por exemplo, numa taxa Selic de 2,25, como é que você faz isso? 2,25 ao ano. Ao ano. Né? Então, imagina, a previsão da inflação é de 1,6. Ou seja, você praticamente empata com a inflação. Seu dinheiro não saiu do canto. Se você tiver 100% de Selic. Tá? Depende muito da referência. Por exemplo, a Selic ela é utilizada para atualizar dívidas de tributos federais, por exemplo. Né? Então, vamos supor uma dívida gerada esse ano, né, de tributos federais. Com a taxa Selic baixa, a atualização fica baixa. Mas, por outro lado, eu tenho uma aplicação, quero rentabilizar, conseguir meu caixa, né, o investimento, também o retorno, né, também diminui muito. Né? Então, você fica numa situação, né, que você tem que fazer uma gestão de fluxo, analisar essas alternativas com muito critério, muito cuidado, né, para ver onde é que você vai poder ganhar, né? Exatamente, exatamente. A gente, até pouquíssimo tempo atrás, eu não estou falando de 20 anos, eu estou falando de 2, 3 anos atrás, a gente vivia um cenário de Selic de 14% ao ano. 14%. Falando da ótica de investimentos, por exemplo, se você botasse seu dinheiro no CDB ali, batia 14% ao ano, estava lindo. Para que arriscar? Para que diversificar? Não havia necessidade nenhuma. 14% ao ano, você virava rentista e seja o que Jesus quiser. Tá? E agora não, a gente vive uma realidade completamente diferente. Tá? Tanto na visão de investimentos como na visão de crédito. O crédito antes, que era um crédito muito caro, e um crédito muitas das vezes difícil, agora ele pode até se tornar um pouco mais difícil face à oferta de crédito reduziu. O povo colocou o pé atrás, porque querendo ou não, a capacidade de pagamento das empresas, de algumas empresas pelo menos, diminuiu. Então, a oferta de crédito ela reduz um pouco, em compensação, as condições de crédito elas podem estar melhores, justamente por causa dessa Selic mais baixa. Então, realmente, tem sempre o lado bom e o lado ruim. Tem sempre, vamos dizer assim, as duas partes da moeda, né? Vamos dizer assim, para o empresário analisar. Se já não era fácil você empreender no Brasil, hoje está mais desafiador ainda você ser um empreendedor, você ser um empresário no Brasil. Com certeza. Eu estou me deparando no cenário, eu estou fazendo um trabalho dentro do cliente, no valuation. Eu confesso que como é que você vai fazer projeções? Fazer um fluxo de caixa descontado da empresa nos próximos 5 anos, uma análise de cenários, né? Como é que eu vou estimar, né? Complicado, né? Então, se você souber fazer isso, me avisa aí, me ensina. Eu descobri aqui. Realmente, meu amigo. A gente fica brincando, né, para trazer um tom mais leve para a conversa, mas realmente é um cenário complicado para você fazer qualquer tipo de previsibilidade. Né? É um momento para você ter pé no chão, mas também é um momento de pensar fora da caixa, de empreender. Tá? Vou dar um exemplo bem simples, porque aí todo mundo vai conseguir entender. Vou dar um exemplo da própria XP. Tá? Para não dar outros exemplos aí, vou dar um exemplo da própria XP. Tá? A XP ela tem uma estrutura fantástica no coração da Faria Lima, né, a sede da XP. Enfim, e também tem estrutura no Rio de Janeiro. Ok, beleza. Hoje, 99% da estrutura da XP está em home office. 99%. Nós estamos falando de uma empresa de valor de mercado maior que o Banco do Brasil e maior que o Santander. E hoje está 99% funcionando. Outra coisa, não mudou nada, tá? Todos os nossos serviços continuam 100%, não mudou nada. 99% é home office. Ok. E aí, o nosso CEO, o Guilherme Benchimol, ele deu uma declaração na semana passada dizendo o seguinte: já estamos reavaliando o modelo. Será que é necessário a gente ter esse modelo como era antes? E aí,
Sábado agora nós tivemos um evento onde se reuniu alguns dos maiores empresários do país, especialistas, tal, com Conexão XP Empresas, foi sábado agora. E uma das coisas que mais se falou é o novo normal. Né? E o que seria o novo normal para a empresa? Tá? Então, um dos pontos que eles mais falaram é o seguinte, ó, não vai voltar o que era antes, esquece, não vai voltar assim, a relação com o consumidor não vai ser igual, a relação da empresa com os seus stakeholders, né, os seus interessados, não vai ser igual, mas também não vai ser esse mundo digital, todo mundo online, todo mundo separado. Não é isso. Né? Então, para vocês entenderem, um conceito que se falou muito foi o conceito de omnichannel. Ou seja, o seu cliente ele pode começar, inclusive, a contratar um serviço no seu site, numa rede social, na sua página e tal, e finalizar fisicamente. Pegar o produto ou o serviço na sua loja, ou vice-versa, dar uma olhada fisicamente ali na loja e em casa tomar a decisão, entrar no site e dar continuidade. Ou seja, uma mescla. Né? Então, trazendo para o mundo da XP, por exemplo, não vai voltar todo mundo lá para dentro do prédio. O prédio vai continuar, não vamos entregar salas, não é isso, vai continuar. A diferença é que, em vez de estar todo mundo ali, vai estar menos gente ali, vai estar gente operando em home office, vai estar gente que vai estar alguns dias em home office, alguns dias no escritório. Eu conversando com um regional agora, por exemplo, e ele me dizia que ele visitava 2 estados em uma semana. Né? Ficava 3 dias num estado, 3 dias no outro, 2 dias no outro, um dia em São Paulo. Né? E aí eu digo, e como é que tá agora? Ele disse, cara, eu visito 3 estados num dia. Eu faço conversa com o pessoal de manhã no estado tal, de tarde no estado tal, de noite no estado tal, já converso com a XP. Ou seja, eu consigo fazer a mesma coisa que eu fazia numa velocidade muito maior. A troca de informações está muito maior. E aí o empresário hoje, ele precisa... obviamente, eu não quero minimizar o problema de ninguém. Eu sei que tem empresas que estão passando por dificuldades imensas. Tenho certeza disso. Porém, se eu puder trazer uma dica nesse momento agora, olha o que está acontecendo ao seu redor e pensa fora da caixa. Ok, como a minha empresa, neste momento, a partir de agora, vai se relacionar com o meu cliente? Qual a forma inovadora que eu posso ter para a minha empresa se relacionar com o meu cliente? Para a minha empresa se relacionar com outras empresas, com fornecedores, com stakeholders, ou seja, com todo mundo que faz parte ali daquele meu entorno, vamos dizer assim, certo? O empresário que estiver pensando nisso, independente do seu porte, você pode ser um microempresário e você pode ser um empresário nível corporate. Se você está pensando desta forma, como fazer diferente, como atuar no novo normal, você já deu um passo à frente da concorrência. Você está, em vez de você estar somente focado no problema, que é grave, que é sério, não estou minimizando isso, você está saindo de dentro do problema, está olhando para a solução e vendo as melhores oportunidades. Porque na crise, não é clichê, mas na crise surgem muitas oportunidades. Com certeza, não tenha dúvida. E a gente observa assim, no dia a dia nosso, né, nossa visão, né, de empresas, de serviços corporativos, principalmente no outsourcing, essa parte contábil, tributária, nós estamos juntos dos nossos clientes, no sentido de acompanhamento nosso, projeção de fluxo de caixa, um acompanhamento. Você tem os números da contabilidade da empresa, você tem toda a saúde financeira, né, todo o controle das informações, né, no sentido de dar um apoio realmente para a consultoria que fecha não só na conformidade legal, mas realmente chegar junto, ter um acompanhamento que possibilite o cliente, né, ter esse acompanhamento melhor dos cenários. Agora, serviço do governo, né, para beneficiar as empresas. Tem até um site do governo federal, né, o Vamos Vencer, tem todas as medidas, né? Você tem comunicação de prazo de pagamento de tributos, COFINS, INSS, os impedimentos do FGTS, tem
criando novas linhas de crédito bancário, redução da contribuição do sistema S, suspensão e redução de contrato de trabalho, suspensão de prazo na Receita Federal de cobrança, inscrição de débito do BGFN, enfim, tem uma série de medidas e a empresa tem que saber como trabalhar bem com todas elas, né, para conseguir preservar o caixa, controlar o EBITDA, né, para conseguir manter um pouco a portabilidade, o seu ciclo financeiro, né, controle inadimplência, renegociação de prazo, uma série de fatores, né? E aí que chega um pouco de nossa conversa, né? A gente quer chegar nas alternativas de linhas de crédito e investimentos, né? O que a gente observa, né? Entrando no assunto primeiro, linha de crédito. O mercado hoje aparecendo novas linhas de crédito diferentes. O que acontecia com a crise, o NB, uma linha de crédito que tem um juro muito baixo, 2,5% ao ano, carência de 6 meses, prazo bom, mas tem um detalhe, existe BNDES também, com as repassadoras, várias leis de crédito, mas tem uma complicação burocrática das empresas entrarem e conseguirem. Fiz até uma pesquisa no site do BNDES, e aqui no Ceará são pouquíssimas empresas que conseguiram até o momento, né, conseguiram formalizar essas operações, tá certo? Sim. Tem agora um Pronamp que foi dessa semana, fizemos até um vídeo aqui no nosso site, que é para ME-EPP. Uma linha muito boa, 30% do faturamento no ano 2019, mas, de novo, cria uma situação, é só para ME e EPP. Né? Então, você observa que tem várias situações, mas tem, às vezes, uns senões, né? A gente tem isso aqui, o valor não é tão alto, isso aqui só pode aderir quem é EPP, mas, então, queria saber de você, como é que você está atuando na XP, né? Nessa questão das linhas de crédito, o que você oferece para o mercado, né? Diferente, Tá bom. Fora da caixa, né? Show. Eu queria começar até reforçando aquilo que você falou. Tem um site do governo federal, que é o Vamos Vencer, tá? Então, infelizmente, nem todos os empresários conseguem ter acesso a todas as informações. Eu venho conversando com alguns empresários, e esses aí estão super antenados, e estão vendo tudo que os governos federais, estaduais, municipais estão colocando de facilidades, vamos dizer assim, né, para as empresas, e estão agindo. Mas, por outro lado, tem empresários que ainda não olharam, não se tocaram, ouviram a notícia, mas não foram atrás, e às vezes estão perdendo algum benefício. Então, em primeiro lugar, o conselho que eu posso dar é: entra nesse site do governo federal, chama Vamos Vencer. Se você olhar, vou colocar no Google Vamos Vencer, você já vai ver lá, e é muito legal porque ele separa por portes. Tá? Então, tem desde microempresa até indústrias de grande porte. Você vai escolher lá o porte da sua empresa e o site já vai te direcionar para todas as ações que estão sendo feitas, e aí abre teus olhos, você consegue ver o que você precisa fazer, né? O que está à sua disposição. Beleza. Dito isso, aí eu confirmo realmente o que você está falando. Infelizmente, não é algo simples. Como tudo no Brasil, existe uma burocracia muito grande. Tá? Algumas coisas são mais rápidas, algumas coisas são mais simples, mas outras nem tanto. Então, vou dar um exemplo. Pode falar, por favor. Um relacionamento bancário, por exemplo, nessa questão da linha de crédito, ela tem uma facilidade maior. Mas mesmo para quem tem, a gente conversa com alguns clientes, dependendo da necessidade da empresa, do que ela precisa, existem algumas dificuldades, né? Mesmo para quem tem. Imagina para quem empresa que não tinha que estava bem, de repente foi muito afetada, uma atividade que não é essencial, a crise pegou, caiu muito o faturamento, inadimplência, precisa reforçar o caixa, e no momento desse precisa de uma linha de crédito, vai atrás. Isso. Vou te dar um exemplo bem simples. Um exemplo bem simples. Essa linha de crédito do governo federal para pagamento de folha, né? Então o governo ele faz a parte dele, ele diz: olha, eu vou reduzir aqui o compulsório dos bancos, ou seja, eu vou deixar mais dinheiro à disposição dos bancos. Em compensação, eu vou pedir para o banco que ele conceda uma linha de crédito para empresas para pagamento de folha, ou seja, para evitar desligamentos, etc. Tal. Há uma taxa de 3,5%, 3,5% ao ano, parará, parará. Show! Só que a linha de crédito não é do governo.
Ele deixou mais dinheiro para os bancos e deu uma condição. A linha de crédito é do banco. O risco é do banco. Então, não necessariamente ele vai conceder esse crédito para todo empresário que estiver lá. Já começa daí. Ponto 2. Esse crédito, por exemplo, ele é único e exclusivo para pagamento de folha de pagamento. Ou seja, ele não passa nem na conta da empresa. Vamos supor que a empresa consiga aprovar esse crédito, que é um crédito muito bom, tá? E beleza, foi liberado, tá? Ela não vê a cor desse valor, ela vai passar a relação lá dos funcionários dele. Os funcionários têm que ter a folha já naquele banco. Isso. Senão vai ter que abrir conta de todos os funcionários naquele banco e o dinheiro cairá direto nas folhas do funcionário, na conta dos funcionários. Ou seja, será que o problema da empresa era só folha? Será que ela não está com problema, por exemplo, com fornecedores? Será que ela não estava com problema de inadimplência de clientes? Ou seja, tinha outras coisas para resolver e não somente folha. E esse crédito amarra ele de um jeito que ele não consegue fazer mais nada. Tá? Existe, mas não é simples. Tá bom. Pensando nisso, a XP Empresas, ela criou uma solução mais simples. Tá? Porque quando criamos o braço XP Empresas, no ano passado, foi criado, vamos dizer assim, um tripé. Né? 3 pilares. Um pilar óbvio, o pilar de investimentos, né? A XP, o core business dela é de investimentos. Então foi criado um pilar de investimentos, mas investimentos voltados a PJ. A ótica é diferente. É uma ótica de otimização da sua gestão de fluxo de caixa. Então a gente fazer uma análise daquele fluxo de caixa e como a gente pode otimizar aquele fluxo, desde o mais nervoso, desde aquele fluxo de caixa ali de 30 dias, a sua sobra de caixa que você não vai utilizar, que vai ser para projetos futuros, etc. Tá. O outro braço é o braço de mercado de capitais, onde, inclusive, a gente já é líder brasileiro em alguns setores. Então, nós estamos falando aqui de M&A, né, fusões e aquisições, nós estamos falando aqui de fundos de equity, que são aqueles fundos que compram partes de empresas, se tornam donas de empresas, e nós estamos falando também na parte de emissões de títulos de dívidas. Então, debêntures, CRI, CRA. Hoje a XP, inclusive, já é líder brasileira em alguns desses setores, tá? Por mais que o braço nosso é relativamente novo, mas como a gente consegue, com a nossa estrutura, atuar nas duas pontas, ou seja, no buy side e no sell side, a gente consegue se diferenciar de mercado. Inclusive, o nosso escritório está hoje estruturando uma debênture de uma grande empresa daqui do setor de energias renováveis. A gente está estruturando a emissão dessa debênture. E um terceiro pilar, justamente, é o pilar de crédito. Só que um crédito um pouco diferente do que a gente normalmente conhece no Brasil. Então, eu não sei se é de conhecimento de todo mundo que está assistindo a gente agora, mas o crédito para empresas nos Estados Unidos, por exemplo, 75% do crédito tomado nas empresas nos Estados Unidos, ele não é bancarizado. Não existe intermediação bancária. Ou seja, o dinheiro vai daqueles fundos de investimento direto para o empresário. Isso reduz burocracia, isso reduz prazo. Isso, né, a gente sabe que tem operações, você deu o exemplo aqui, por exemplo, de operações do BNDES, que demoram meses para ser liberado. Né? Isso reduz prazo e, obviamente, em vários casos, isso reduz o custo daquele crédito, daquele dinheiro. Tá. No Brasil é o inverso. 99% do crédito tomado por empresas, ele é bancarizado. Então, é por isso que ele é mais burocrático. É por isso que nem toda empresa tem acesso. Né? A gente sabe que empresa, para ter acesso a crédito, é bem mais difícil do que pessoa física, por exemplo. E ele é um crédito que pode ser, muitas das vezes, caro, porque a cadeia de concessão desse crédito ela é maior, mais longa. Então, tem vários custos aqui no meio. E esses custos vão sendo adicionados à operação, e a operação termina se tornando uma operação
Cara, sem falar na taxa de juros do Brasil, que já era uma taxa de juros cara. Agora está vindo a patamares menores. Então, junta tudo isso, termina uma operação caríssima. Tá bom. Beleza. Quando a XP criou o braço de crédito, a gente, não, vamos criar um braço de crédito desbancarizado. Então, vamos facilitar o acesso do empresário ao crédito diretamente através do fundo de investimento. Então, foi criado um fundo de investimento da própria XP para gerar funding para essas operações de crédito. No final do ano passado, início desse ano, pouco antes da pandemia. Como era algo relativamente novo, foi limitado mais a empresas de maior porte. Então, nós estamos falando de empresas com faturamento acima de 50 milhões e assim por diante. Beleza, ok. Veio a pandemia. Quando veio a pandemia, a gente identificou, a XP identificou a seguinte questão. A gente estava vendo muitas empresas realizando prejuízo em seus investimentos para fazer face a necessidades de caixa que ele não precisaria ter e que agora surgiram. Um exemplo, eu vou ter que antecipar as férias de todos os meus funcionários aqui esse mês. Você não tinha essa previsão de caixa, de pagar férias para todo mundo no mês só. Né? Ou ainda, um fornecedor meu trouxe aqui uma oportunidade para eu comprar. Se eu pagar à vista, ele vai me dar 10% de desconto, ele vai me dar 15% de desconto, mas eu preciso pagar à vista. E aí aquele empresário via aquele caixa dele que estava lá investido, muitas das vezes nem tão bem investido assim, estava ali no CDB a 80% do CDI, né? Imagina, 80% de 3% ao ano. Nada. E aí mesmo assim, até aquele empresário que já estava com o seu caixa melhor investido, né, mais diversificado, ele se viu no momento de realizar prejuízo. Porque você concorda que esse é o pior momento para você resgatar investimento? No momento de baixa, ninguém resgata. É a pior hora. E aí imagina, o empresário tinha que realizar o prejuízo, resgatar o investimento dele para fazer face. A XP fez, então peraí, como a gente pode ajudar? Vamos pensar fora da caixa, vamos fazer diferente. Como a gente pode criar um produto que resolva os dois problemas? E assim nós criamos. Como é esse produto? Tá? O empresário que tiver uma necessidade pontual, agora a gente não vai olhar mais limite de faturamento. Não olharemos mais isso. Tá? O empresário Independente que tiver do porte da empresa, né? Independente do porte da empresa. Depende do porte, você vai entender por quê. Grande porte que for, né? Certo. Pode ser a pequena, pode ser o corporate. Independente do porte, você vai entender por quê. Tickets bem menores. Antigamente, nesse primeiro modelo, era um ticket a partir de R$1 milhão, ele é de 1 milhão a 15 milhões. Agora nós estamos falando de tickets de 150 mil, a partir de 150 mil. 150 mil até 1 milhão. Ou seja, um ticket baixo, um ticket menor. Certo? A empresa que tiver essa necessidade e ela tiver investimentos em seu nome ou no nome dos seus sócios, isso não existe no mercado financeiro brasileiro, ele vai poder usar esses investimentos como garantia dessa operação de crédito e a XP vai liberar esse crédito para ele pagar com 3 meses de carência e mais, no mínimo, 9 meses de parcelas, ou seja, uma duration de 12 meses. Calma, isso é amarrado? Não, a gente já teve casos que a gente conseguiu ter alguma flexibilização, dependendo do valor e etc, etc. O que é que acontece? O cliente ganha 3 vezes, na verdade. A primeira vez, se o cliente já não estiver com o seu investimento bem alocado, ou seja, está lá no CDB 80% do CDI, né? Eu posso dizer para você hoje que o nosso produto de renda fixa mais conservador, com liquidez diária, está dando 103%, 104% do CDI. Tá? Só aí já é um ganho muito grande. Então, ele já ganha daí. Se o cara já está no investimento ruim, ele vai colocar ele no investimento melhor. Ponto 2. Vamos supor que ele já esteja no investimento melhor. Ao invés dele realizar o prejuízo e pegar o investimento dele e usar para pagar aquela necessidade pontual dele, ele não vai fazer isso.
O investimento dele vai ficar lá rendendo, vai continuar rendendo dividendos e vai servir de garantia para esta operação. A liberação dessa operação ela ocorre em, no máximo 7 dias. Por quê? Como eu te falei, a gente não vai olhar mais capacidade de pagamento, a gente não vai mais olhar balanço, a gente não vai mais olhar faturamento. Isso aí é muito mais para cadastro. O que a gente vai olhar é o seguinte, ok, qual é a necessidade do cliente? Sei lá, 200 mil. Ok, ele tem esses 2 mil aqui em investimentos? Tem. Vamos ver quais são os investimentos dele que ele tem. Né? Por que a gente olha isso? Porque, por exemplo, se ele está em investimentos com alta volatilidade, exemplo, renda variável, ações, fundos imobiliários, não dá para usar como garantia, porque a volatilidade é muito grande. Mas se ele tiver em fundos de investimento, até fundos multimercado, a gente consegue usar como garantia. Quanto menor a volatilidade daquele fundo, maior o limite que é gerado para ele. Então, nós estamos falando de fundos com menores volatilidades, é 1 para 1. Se ele tem 200 mil guardado em fundos de menor volatilidade, ele vai ter 200 mil de limite de crédito. Simples assim, sem burocracia, sem dor de cabeça. Beleza. Sobe a proposta, é analisado, conferido, em no máximo 7 dias, esse valor é creditado na conta da empresa. Qual a diferença? Ele faz o que ele quiser com esse dinheiro. Então não existe uma limitação. Ah, isso aqui é para folha de pagamento. Ah, não, isso aqui é para financiamento de máquina de equipamento. Não tem nenhuma exigência, né? Porque às vezes tem alguns nenhuma tão interessantes, mas ele cria algumas situações. Por exemplo, esse é do Pronamp, que saiu agora, que eu achei interessante, PME e PPT. Ele cria uma obrigação. Sim. Qual é? Claro que o ideal é preservar os empregos, mas de qualquer forma, o que ele coloca? A empresa, depois que recebe dinheiro, 60 dias depois não pode demitir ninguém, né? Então ele cria situações, claro, como eu disse, né? Nesse momento, todos querem preservar os empregos, mas às vezes é questão de sobrevivência da empresa, né? Ela tem um fluxo de caixa com as obrigações, né? Tem situações diversas, né? Que a empresa tem que pensar nisso tudo, né? Na hora de repente, ir para essa linha de crédito, né? Tem que pensar em tudo isso. Sim. Porque, e aí ele não vai estar amarrado a nada, ele faz o que você quiser. Aí você pode me virar e perguntar, ok, Carl, então essa linha de crédito tem muitas vantagens, mas ela deve ser cara. E aí o que acontece? Eu te falo, obviamente não existe uma taxa fixa, toda operação é analisada, mas se a gente for dar uma olhada, nós estamos falando de operações em média que estão saindo a 0,6, 0,7, 0,8 ao mês. Realmente, né? Ou seja, muitas das vezes, a rentabilidade do investimento dele está pagando esses juros que ele pegou. Porque lembra que eu falei da desintermediação bancária? Lembra de todos aqueles custos que tinham no meio do caminho? Nada disso tem. Se eu não tenho esse custo, eu consigo baratear o preço final para o empresário. Em vez de eu pensar em ganhar mais e mais dinheiro, porque eu não tenho esse custo, vou ganhar mais dinheiro e manter a taxa aqui do mercado, não, vamos pensar diferente, vamos reduzir. Óbvio, ninguém trabalha de graça, a gente tem a nossa remuneração, por isso que tem a taxa de juros. Mas não precisa ser essa taxa de juros abusiva. Não precisa. Então a gente consegue fazer operações com taxas extremamente atrativas. A gente vê operações de maior porte a 0,5 ao mês. Então, digo e repito, não existe uma taxa fixa, tá? Mas eu não vi ainda nenhuma acima de 0,8. Eu não vi. A mais cara que eu vi deu 0,79. Eu não vi. E vi até operações de 0,5 ao mês. Outro detalhe, não tem letrinha miúda, pontinho, pontinho, me engana que eu gosto. Não tem nada disso. É a taxa, já é o custo efetivo total da operação. Então, nós estamos dizendo aqui que não tem IOF, toda operação de crédito bancário, você paga IOF, essa operação não tem IOF, não tem TAC, os tarifas de abertura de crédito que normalmente comem um pedaço enorme, então não tem nada disso, tá?
E aí, para depois dizer, Caú, você falou que não tinha nada, 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 nada mais. Quer dizer que não tem nada, nada, nada. Existe uma taxa de registro do contrato. Todo contrato de crédito, toda cédula de crédito bancário, ou CCB, para ter uma validade jurídica, ela precisa ser registrada em cartório. Okay? Isso é tudo feito online. E aí o custo é ridículo. Então, para não dizer que não tem mais nada além da taxa de juros, tem o custo lá do registro de contrato, que é baixíssimo, baixíssimo, baixíssimo. Ok. E aí você pode me perguntar, ok, Caú, e qualquer empresário tem acesso a essa linha? Sim. Como é que a parte de abertura de conta, contratação é difícil? Não. Tudo online. 100% online. A gente consegue gerar uma conta para aquele que é empresário que ainda não tem a conta na XP. Se ele entregar a documentação completa hoje, que é a documentação simples, para abertura da conta, em 2, 3 dias a conta está aberta. 100% ok. E, paralelamente a isso, a análise de crédito já está ocorrendo. Ou seja, eu não tenho conta na XP ainda, mas eu já vou estar tendo uma análise de crédito automático. Ok? Não amarra nada. Não amarra nada. Ao contrário, a ideia é facilitar. E na hora de finalizar, o empresário gostou, pô, eu quero. Como eu formalizo isso? Tudo online. Então, irá um contrato via DocuSign, onde você assina digitalmente. Ou seja, tudo digital, tudo online. Tá? Tem até uma pergunta aí da Sabrina, né, perguntando o valor mínimo de investimento. Como o ticket mínimo da operação é de 150 mil, ou seja, a garantia tem que ser equivalente ao valor. Então, se você quer um valor mínimo de 150 mil, você teria que ter 150 mil em investimento. Pelo menos 150 mil, que vai depender do tipo de investimento, para fazer a garantia. Tá? Mas, como eu te falei, o ticket mínimo é de 150. Caú, quer dizer, então, que se eu quiser fazer uma operação de 100 mil, vocês não conseguem fazer? Hoje, não. Então, a gente já conseguiu evoluir bastante. O ticket mínimo lá na frente era 1 milhão, tá? Lá atrás, desculpa, era 1 milhão. E a gente já reduziu bastante para 150 mil e já tirou um monte de entreveiros que tinha no meio, de documentação, de análise, né? É óbvio, eram operações de mão avulso, demorava até 30 dias para ser liberado, né? Nós estamos falando de operações para serem liberadas em até 7 dias, né? Com o mínimo de burocracia. Então, além de todas essas opções que existem hoje no mercado, além de todas essas opções que existem do governo federal, sim, lá no Vamos Vencer, sim, existem muitas opções, olhem lá, a XP trouxe mais uma opção e, a meu ponto de vista, eu estou há 14 anos, quase 15 anos de mercado, uma opção diferenciada. Até hoje não tinha nada parecido com isso, e a gente trouxe algo diferente, exemplos que estão sendo feitos em mercados muito mais antigos, muito mais consolidados, como o próprio mercado americano, que deram muito certo. Por que não a gente trazer essa modalidade para o Brasil, e foi o que nós fizemos. Eu fico imaginando aqui, por exemplo, a situação, vou colocar aqui 2 cenários, né? Dentro que você explicou aí, pelo que eu vi, né? O sócio da empresa, a empresa está precisando de socorro financeiro, o sócio acionista, enfim, mas no modelo nosso empresarial é mais o sócio, empresa limitada, né? Tem a sua reserva, nesse momento vai ter que socorrer a empresa. E a verdade, fazer um contrato de mútuo pode ser uma forma de socorro à empresa, né? O dinheiro do sócio. Sim. Porém, uma alternativa desse tipo, o que ele pode fazer, né? Ele pode, ao invés dele colocar o dinheiro na empresa, ele fazer a aplicação na XP, rentabilizando, e, por outro lado, sendo a garantia e dando o socorro de caixa que a empresa precisa e ganhar pelos 2 lados, né? Eu acho que essa é a visão que a gente tem que ter. Né? Perfeito. O empresário, eu vi isso de um empresário alguns anos atrás, eu digo, cara, esse cara é genial. Ele falava o seguinte, Caú, sabe qual é o empresário inteligente? Eu digo, não, você é aquele que ganha dinheiro com o dinheiro dos outros. Eu digo, você está certíssimo. Então, ele quis dizer que ele quando tomava um crédito no banco, um financiamento, alguma coisa, aquele crédito ali, ele era feito para gerar mais dinheiro.
Tá? E aí, quando a gente traz essa situação agora, esse seu exemplo é perfeito. A empresa não tem investimento algum. Vamos supor, o fluxo de caixa dela, a gestão de caixa dela era só de curtíssimo prazo, ela não tinha sobra de caixa, porém o sócio está lá, tem seus investimentos pessoais, pessoa física, tem. Ok, fantástico. Beleza. No momento atual, o que é que ele teria que fazer? Ele precisaria realizar o seu prejuízo na pessoa física, trazer esse dinheiro para a PJ, o que falar assim é muito fácil, mas contabilmente não é tão simples assim, né? Meu amigo Moisés, você entende disso 1000 vezes mais do que eu. Então, ele teria que comprovar tudo, colocar lá origem, entrada. Não é um processo contábil tão simples assim para poder fazer aquela necessidade. No banco tradicional, a maioria das vezes, ele não poderá usar essa garantia, esse investimento pessoa física, como garantia no crédito PJ. Ele teria que tomar um crédito pessoa física. Olha a confusão. Ele agora tem que ele tomar empréstimo para poder colocar dinheiro na empresa, a taxas mais altas e tal. Não temos nenhuma dessa complicação aqui. Se o investimento dele estiver na PF, ele quiser tomar o crédito na PJ, se ele for sócio da empresa, se ele estiver no contrato social da empresa, pode ser usado como garantia do mesmo jeito. Ou seja, o sócio não tem que fazer esse movimento contábil, o sócio não tem que realizar esse prejuízo para poder fazer jus a essa garantia e etc. Nada disso. Vai estar do jeito que está lá, melhor, né? Vai continuar a rentabilidade, vai recuperar as perdas que ele teve no início do ano, que a tendência de mercado agora é de alta ainda bem. Isso. Né? Obviamente que eu não tenho bola de cristal, mas a gente vendo as análises, os meus sócios que são analistas, o Raio e o Gustavo, e eles estão, obviamente, extremamente reticentes, né, céticos, mas a tendência é muito maior de alta do que de queda. Então, tipo assim, aparentemente o fundo do poço já foi. Agora é apontar para cima. Então, ele pode muito bem pegar aquele investimento dele e continuar a render, recuperar sua rentabilidade, ao mesmo tempo que ele vai pegar o dinheiro da XP a um custo baixíssimo, muitas das vezes igual que ele está tendo de rentabilidade aqui, ou até menor, e fazer jus àquela necessidade pontual da empresa. Dentro dessa visão, assim, vamos falar alternativas de investimento, você comentou, né, já um pouco. Perfeito. Você tem alternativas que você tem uma rentabilidade maior do que o juro que vai ser cobrado na linha de crédito, né? Quais são os que hoje você poderia indicar para quem está assistindo aqui, para o empresário, de repente, já ir começando a pensar antes de procurar? Adorei a pergunta, sabe por quê? Muita gente, até porque a origem da XP lá atrás, 19 anos atrás, era justamente ensinando a parte da educação financeira, a parte de operar em bolsa e tal. Muita gente associa investimentos na XP com renda variável. Com investimento em bolsa e etc, etc, etc. Eles não estão aqui. E o que acontece? Não é nada disso. A gente, hoje, nós temos mais de 400 fundos que estão no guarda-chuva da XP. Então, a gente opera do investimento mais conservador a investimentos em renda variável, que são investimentos com volatilidade maior. A gente só tem uma regra na XP, a gente só opera com produtos de alta análise. Então, nós estamos falando de AAA, de AA, nós estamos falando de ativos de investimento extremamente sólidos. Ninguém aqui é aventureiro, né? Nada disso. Para uma prova que nem todo fundo, nem toda gestora de fundo hoje, ela está no guarda-chuva da XP. Não, só as melhores do país. Simples assim. Nós somos extremamente rígidos quanto a isso. Trazendo para o cenário empresarial e para o cenário atual, por exemplo, hoje, pronto, vou dar um exemplo de hoje. Minutos antes de eu entrar aqui, um empresário, amigo meu, me ligou. Eu não vou citar o nome, mas vou dar um exemplo exato. Caú, eu estou com
150, 200 mil vai cair na minha conta segunda-feira da empresa e eu vou precisar desse dinheiro daqui a 60 dias. O que você me sugere? E aí a primeira coisa que eu falei para ele foi mercado secundário de renda fixa. Como assim, Caú? Então, olha a vantagem. Na hora que você está num banco, então eu passei pelo Itaú, pelo Unibanco, pelo Santander, renda fixa, então, só para o pessoal saber o que é o CDB, por exemplo. Ele é um produto de renda fixa. O Banco Santander ele só comercializa o CDB do Santander. O Banco Itaú ele só comercializa o CDB do Itaú. E assim por diante. E a XP ela tem a liberdade de operar com o CDB de quem ela quiser. Então, eu posso operar com o CDB do Bradesco, eu posso operar com o CDB do Santander, eu posso operar com o CDB do Itaú e de N outros bancos. Tem 40 bancos, mais ou menos, que estão lá no guarda-chuva da XP. E aí, o que é que a gente faz? A gente escolhe os melhores. Não tem isso de, eu vou pegar aqui só o do Itaú. Não, se o do Bradesco estiver melhor, eu vou lá no do Bradesco. Não, se o do BMG estiver melhor, eu vou lá no do BMG. Não é isso. A gente sempre vai olhar a melhor condição. Então, trazendo para o mercado secundário de renda fixa, por exemplo, o empresário, sou conservador. Não quero nada em renda variável. Problema zero. A gente tem, por exemplo, produtos de renda fixa desde liquidez diária a 103, 104% do CDI. Há produtos, obviamente, para maior prazo, nós estamos falando de produtos de 1 ano, de 3 anos, de 5 anos, de 7 anos, que chegam a dar, a taxa, obviamente, se altera todo dia, mas hoje mesmo tinha produtos mais longos, 7 anos, com taxa prefixada de 9% ao ano. 9%. Imagina, a Selic hoje está 3%. É 300% do CDI. Do mesmo jeito. Então, nós estamos falando de um produto pré-fixado. Renda fixa. E o empresário, muitas das vezes, não sabe nem que ele existe. Existe esse tipo de produto. E eu entendo ele não saber. Primeiro, porque não é o negócio dele. O negócio dele é outro. O negócio dele é a empresa dele. Obviamente, tem vários empresários que gostam e tal, mas não é o negócio dele, aquilo ali. Tá? E até a Sabrina falou uma coisa aí muito, muito importante. O gerente oferece o básico. E eu não culpo o gerente, tá? Eu era gerente geral até um dia desse. Eu entendo a vida do gerente. O gerente bancário tem mais de 20 metas a bater todo mês. É de 20 a 25 metas completamente diferentes uma da outra. É impossível ele ser um especialista. Impossível. Ele não tem como focar em investimentos porque tem mais 24 metas para ele tomar conta. Obviamente, salvo gerentes de corporate e gerentes de private, que aí já estão mais focados. Valores menores, né? Às vezes quantias menores. O cara tem uma carteira ali com 50 clientes. O gerente bancário, ele tem uma carteira com 800 clientes. Como é que ele vai conseguir dar conta de trazer uma oportunidade que surgiu hoje para o Moisés? Ô Moisés, ele vai falar para o Moisés, ele vai falar para o Caú, ele vai falar para o João, e ele não vai conseguir falar com os outros 800 clientes da carteira dele, porque é humanamente impossível. E é por isso que o empresário não tem acesso a esse tipo de informação. E é por isso que hoje a XP cresceu tanto. É por isso porque nós somos especialistas. A gente não tem uma carteira de 800 clientes. Nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é outro, é dar consultoria. E aí vai depender de cada empresa. A gente não tem nada tailor-made lá. Não tem nada de prateleira. Desculpa, a gente não tem nada de prateleira. É tudo tailor-made. Não tem nada aqui, só. Isso aqui é seu, para você. Aí vem o João, sabe, para você também. Aí vem a Maria, para você também. Negativo. Cada empresa, cada cliente de pessoa física é uma realidade completamente diferente. E esse cliente vai ter uma necessidade diferente, vai precisar, obviamente, de uma consultoria diferente. Exatamente, você está falando consultoria, é você chegar, de repente, simular, né? Como você diz, um empresário ligou para você, eu tenho essa quantia aqui, o que é que eu faço, né? No sentido assim, qual a melhor alternativa? Ver caso a caso, né?
analisar qual a melhor opção, e aí a empresa em cima disso, né? E aí eu, puxando também para o nosso lado, né? Tendo a consultoria financeira e a consultoria contábil, que possa dar um suporte para ver os horizontes da empresa, projeção de fluxo de caixa futuro, resultados. Você unindo todas essas visões, né? Você consegue, no momento desse, né? Analisar uma alternativa diferente, fora da caixa, e ainda conseguir ver o impacto que isso pode gerar para a empresa no futuro, né? Unindo essas visões. Exato. Moisés, vocês têm um papel importantíssimo, porque são vocês, são empresas como a Controller, que vai chegar para a gente e vai dizer, Caú, olha, o fluxo de caixa dessa empresa é assim. Ah, é desse jeito aqui? Beleza. Agora deixa eu fazer o meu trabalho. E a gente monta uma opção para ele. Então, para esse fluxo de caixa, a melhor solução é essa. E o melhor de tudo, a gente consegue ver o que ele tem lá no outro banco, ele vai trazer onde for. Cá, hoje eu tenho isso daqui. E a gente consegue fazer comparativos. A gente tem ferramentas que a gente consegue comparar banana com banana. Então, exemplo, cá, o meu dinheiro da empresa está aplicado no fundo de renda fixa. Ok, a gente vai pegar qual é o código daquele fundo, vai ver como ele performa e vai ver os outros fundos de renda fixa igual, que performam melhor. Isso. Então, troca esse por esse aqui, que você vai ter um ganho disso daqui. E qual é a vantagem? A gente não ganha... Foi até a pergunta do cliente hoje. Caú, e vocês ganham dinheiro como? Como é que um escritório da XP é remunerado? 100% pela XP. Então, o cliente ele não paga nada. O custo dele é zero. Zero. A XP que repassa parte da receita para nós. Ou seja, todo mundo ganha. Tá? Ganha o cliente, ganha a XP e ganha a Start. Né? Ó, já estou avisando para a gente que a gente tem 4 minutinhos. Né? Ainda dá para falar um pouquinho, eu estava preocupado. Eu estava aqui sem um relógio, aí eu estava aqui, aí eu avisado já. Mas ainda dá para a gente continuar. Mas é exatamente isso, né? É a questão mesmo de simular, analisar os cenários, né? E como existe alternativa. Parece assim que a gente pensa que não, né? Mas existe, de fato, essa possibilidade, né? E às vezes o difícil é convencer o empresário a ver uma alternativa diferente, né? Eu imagino isso, principalmente esse convencimento, né? Às vezes dele entender o quanto isso pode gerar de vantagem, né? Isso. Literalmente trazer uma solução diferente para o empresário nesse momento tão difícil. Momento difícil para todas as empresas, e a gente tem sim soluções em conjunto com a Controller, que vai fazer essa gestão de fluxo de caixa, da gente trazer uma melhor solução para esse fluxo de caixa, seja em investimento, seja em crédito. A gente está aqui justamente para isso. Certo. Beleza, meu amigo. Pois foi ótimo o nosso bate-papo, gostei muito esclarecedor, né? Tenho certeza que vamos salvar nos stories, né? Vai ficar disponível, né? E a nossa parceria aqui juntos na Controller Start caminhando, né? Esperamos ainda fazer outros eventos juntos, né? Trocar muita ideia e que os nossos clientes, né, possam depois me procurar. Enfim, boa sorte aí para você nos negócios, tá bom? Para você também. E ó, eu quero fazer um convite aqui nesse último minutinho. Acabamos de divulgar isso. Terça-feira, o CEO da XP, Guilherme Benchimol, estará em exclusividade no canal da Start, no YouTube, youtube.com/startfs. Terça-feira, meio-dia, o Guilherme Benchimol vai estar lá, respondendo perguntas, trazendo informações de mercado e tudo isso que surgiu aqui na crise, as oportunidades. Então, pela primeira vez, o Guilherme Benchimol ao vivo, falando aqui para um escritório do Ceará. Terça-feira, meio-dia, no canal da Start, lá no YouTube. Vamos acompanhar, sim, com certeza. Vamos divulgar, viu? Grande prazer, meu amigo. Um abraço. Tudo de bom. Muito obrigado pelo convite, tá? Um abraço. Tchau, gente. Até logo.